Bom dia, meus amigos. Aqui mais uma vez quem está falando é o Edson do Fórum Laboratório dos Notebooks, né, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal no YouTube, tá? Gente, esse notebook aqui, gente, é um HP, é um G42, tá? Deu uma entrada aqui na nossa assistência hoje e eu vou ligar ele aqui para mostrar para vocês qual é o problema dele, tá? Ele já está todo desmontado aqui, ó, como vocês podem ver, eu desmontei ele aqui todinho. E não desmontei por completo ainda porque eu queria mostrar o defeito antes de remover a placa, tá? Então vou apertar aqui o botão de power. Como vocês podem ver, ele ligou, o cooler disparou. Vamos ficar prestando atenção agora na tela, tá? Então esse é o defeito, gente. A tela está totalmente branca, tá? E eu vou proceder agora, eu vou pausar aqui o vídeo, proceder com a análise, né? Fazer o reparo nessa placa. E daqui a pouco eu volto, né, com a solução para vocês. Até mais. Olá, amigo. Estamos de volta aqui, tá? Gente, desculpa aí a correria. Os vídeos não estão saindo ainda da forma que eu quero que eles saiam, tá? Mas para frente a gente vai melhorando isso. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, né, é que o defeito aqui nesse notebook era apenas aquela tela branca, tá? Por exemplo, ele está carregando o sistema operacional, tá? Ele estava abrindo tudo direitinho, carregando o sistema, tá? De certa forma que se eu conectasse aqui o cabo VGA, aqui nessa entrada VGA, então ele estava dando uma imagem normal no monitor externo, tá bom? O único problema era aquele, que quando ele ligava a tela ficava branca, ok? Então, esse defeito já foi solucionado, gente. Tô dando power aqui, ó. O notebook ligou. Tá dando imagem, como vocês podem ver aí, ó. Foi corrigido o problema, né, da tela branca, tá? Eu montei aqui uma parte dele só pra gente poder, né, dar seguimento ao vídeo. E aqui, gente, espero que vocês prestem atenção aqui. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, o notebook estava funcionando normal, tá certo? Se eu colocasse ali um monitor externo, ele exibe imagem normal, tá? Eu tenho acesso ali de trabalho e posso usar o notebook normalmente, né? Então, assim, sabendo disso, né, pela experiência, eu já venho em alguns pontos certos, tá? Então, aqui no caso, como eu sabia que era um problema, né, de habilitação da tela, então eu já venho aqui no cabo LVDS, né? Então eu não preciso checar aqui o VIN, tá? No caso aqui o VIN vai ser a tensão do carregador da bateria, tá? 19 volts, 12 volts, tá bom? Dependendo da fonte de alimentação, tá? O BLOM também não é, né? Que seria BL-ON. Por quê? Porque esse aqui, na ausência dele, normalmente eu tenho a tela escura com aquela imagem lá no fundo, que não é o nosso caso, tá certo? Então só me restava, gente, esse cara aqui, tá? Essa tensão chamada de mais 3VLCD underline com, que eu tenho que encontrar aqui no conector LVDS nos pinos 1, 2 e 3, tá? Opa, mas de onde é que vem essa tensão, né? Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que procurar de onde vem essa tensão, tá? Essa tensão, ela tá vindo daqui, gente, ó. Eu tenho aqui, né, a mesma tensão, mesmo nome aqui, passando por essa bobina aqui, ó, L4, e tenho aqui a tensão de origem, né, que no caso ela foi originada como mais 3VLCD, tá certo? Então aqui eu tenho que ir atrás, né, dessa tensão aqui. Se eu subir aqui em cima, gente, eu encontro um circuitinho que eu já deixei aqui um esboço para vocês, tá, para facilitar aqui a minha explicação, né? Então aqui eu tenho onde o meu mais 3LCD está surgindo, tá certo? Ele tá surgindo aqui por meio desse transistor, que é um canal N, perdão, né? Na placa a serigrafia seria o Q8, tá certo? E aqui, gente, é a tensão, né, que dá origem a essa outra tensão aqui. Na verdade, é a mesma tensão, tá? Só muda de nome, tá? Porque passa por um processo, então ele tem que mudar de nome para se identificar dentro do projeto. Então aqui é os meus 3 volts, né? Mas eu tenho que fazer com que esses 3 volts passem do dreno por source do Q8, tá bom? E não é tão simples assim, né? Não é chegou aqui e passou, não. Ele tem que obedecer uma regra de funcionamento dentro desse projeto aqui, né? Dentro dessa diagramação. Então, gente, isso tudo está começando aqui nesse sinal
chamado de espion, tá certo? Esse sinal aqui, ele vai chegar aqui na base do Q5. Q5 é um transistor bipolar, tá certo? Tipo P. E a partir do momento que eu tiver aqui essa tensão, gente, essa tensão aqui é de 3 volts também, tá? Eu vou ter essa tensão chegando aqui, e a partir do momento que eu tenho essa tensão na base, esse transistor aqui que antes estava em corte, agora ele passa a saturar, tá? Porque eu tenho uma base maior do que o emissor. E quando ele satura, a tensão de 5 volts que está aqui em cima, nesse ponto aqui, passa por esse resistor aqui R31, que é um resistor de pull-up, tá certo? E nesse ponto aqui, gente, exatamente nesse pontinho aqui, ó, aqui deveria ter 5, agora vai ter 0. Por quê? Porque eu saturei o transistor. Quando eu saturei o transistor, eu aterrei essa parte da resistência, tá? Então aqui em cima eu continuo tendo 5 volts desse lado da resistência. Agora desse lado aqui eu passo a ter 0. Se eu tenho um 0 aqui, gente, no meu transistor Q7 aqui, que também é um canal N, não é? Eu tenho aqui uma situação onde eu tenho o gate e a base, e o gate e o source iguais, tá certo? Então, se eu tenho um gate e source igual, canal N, né, ele entra em corte, tá bom? Ele entrou em corte, essa tensão aqui, gente, de 15 volts, né, que está aqui, vai se manter aqui em cima em nível alto, tá? Com isso, eu polarizo o gate do meu Q8. Quando eu polarizo o gate aqui do Q8, eu tenho uma condição, né, de que eu tenho um gate maior que source. Então, ele é canal N, ele vai saturar. Ele saturando a minha tensão de 3 volts que está aqui em cima, passa para cá, né, passa por source dele e passa a se chamar mais 3V LCD, tá certo? Essa tensão mais 3V LCD, né, chega aqui nesse ponto aqui que a gente já viu, passa pela bobina L4 e dá origem, né, à tensão de mais 3V LCD underline com, tá certo? Essa tensão chega aqui nos pinos 1, 2 e 3 do conector LVDS, e com isso eu tenho, né, a imagem sendo exibida normal na tela, tá? Porque eu tenho aqui todas as tensões, né, para que esse LCD funcione perfeitamente, tá bom? O problema, gente, né, eu expliquei aqui o circuito, agora eu vou dizer onde é que está o problema. O problema estava aqui, tá certo? No meu Q8, ele estava com problema, tá certo? Ele não estava armando, né? Então a gente faz um teste para ver se ele está armando e desarmando. Então ele não estava armando, né? Nesse caso aqui eu nem precisei de teste, por quê? Porque eu vi que o circuito, né, a lógica do circuito estava correta, mas mesmo assim ele não saturava, tá certo? Ele ficava sempre em corte, com isso eu tinha essa tensão aqui zerada, tá? Então eu substituí ele por outro transistor, tá? Nada desse negócio de jumper, viu, gente? Eu sei que tem muita gente que adora fazer um jumperzinho, tá? Eu vou postar uma aula aqui ainda sobre o porquê de não fazer jumper na placa-mãe do notebook, tá certo? Né? Claro que tem algumas exceções, né? Quando realmente não dá para usar outro meio, aí, dependendo do circuito, a gente pode aplicar um jumper, tá, gente? Mas até segunda ordem, né? O jumper é o último caso, tá certo? O último dos últimos casos mesmo, tá certo? Então eu troquei esse transistor, e com a troca do transistor, né, vocês viram aí que o notebook voltou a funcionar normal, tá bom? Gente, forte abraço para todo mundo, tá? Quem gostou do vídeo, por favor, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, manda o vídeo para algum amigo, tá certo? Aí na descrição do vídeo tem o link da nossa página no Facebook, tem o link da página do nosso fórum, tá certo? Passa pra galera aí da manutenção, tá bom? Que vai ter muita videoaula bacana aqui ainda, tá bom, gente? Forte abraço para todo mundo e um bom serviço a todos. Até mais.